Estou lendo um estudo acerca do livro de Zacarias, a partir do capítulo 3, que é Josué, o sumo sacerdote. Versículo 1. Depois disso, ele me mostrou. É uma referência ao anjo das 3 visões anteriores. Nessa ocasião, o profeta puxado de lado e conduzido à essência da sua visão, e junto com seu local, o templo. A visão difere de visões anteriores, visto que retrata mais especificamente uma cena da corte celestial, em que o sumo sacerdote Josué é acusado diante do Senhor como juiz. Satanás é o acusador. O fato de o texto usar o artigo definido antes do nome Satanás, no hebraico aqui, Satanás é Ha-Satan, né? Ha-Satan. Sugere que é principalmente o papel de advogado de acusação que o adversário é visto aqui. Esse substantivo Satan é usado de diversas formas no Antigo Testamento, como adversário em 1 Reis 11, 1 Samuel 29:4 e como oponente em Números 22 a 32. A Septuaginta traduz o hebraico Satã por diabolos, acusador. Provavelmente, a referência mais completa e incisiva a Satanás em um único trecho da Bíblia, seja Jó 1a e 2, é importante observar sua ligação com o trecho em consideração aqui. Em Jó, Satanás é representado como um dos filhos de Deus, no hebraico Bene Ha-Elohim. Nesta função, ele é um frequentador regular da presença divina. O contexto do trecho em Jó também não é totalmente diferente desse texto. O capítulo seguinte de Zacarias faz menção de 7 olhos do Senhor, que observam toda a terra. No hebraico chute, ir para lá e para cá. Comentário Enoque. Em Jó 1:7, Satanás é alguém que está diante do Todo-Poderoso, e de forma semelhante andou para lá e para cá na terra. O que é mais importante ainda é que Satanás aparece em conjunção com o texto em consideração aqui como um dos filhos de Deus que vagueia pela terra para trazer relatos desfavoráveis acerca dos homens. Há alguma evidência linguística em apoio ao argumento do que o verbo hebraico chute, mencionado anteriormente, tenha ligação direta com o nome de Satanás, visto que esse originariamente pode ter sido Shatan, a diferença sendo um minúsculo sinal diacrítico na primeira letra da palavra hebraica. H. Tur Sinai, The Book of Job, Jerusalém, 1957, página 38. Com base nisso, é fácil entender por que tomariam força as ideias de oponente e acusador. Então aqui está dizendo por que qual que é a diferença se o nome for Satanás, se for o diabolos mesmo, de verdade, ou se for um oponente qualquer. Ele vai estar falando que a diferença está em um sinal diacrítico na primeira letra da palavra hebraica, E aí ele dá referência. Confira no H. Tur Sinai, The Book of Job, Jerusalém, 1957. Vou ler um pouquinho de novo aqui o que ele fala acerca do Satanás, O que é mais importante ainda é que Satanás aparece em conjunção com o texto, em consideração aqui como um dos filhos de Deus,
que vagueia pela terra para trazer relatos desfavoráveis acerca dos homens. Alguma evidência linguística em apoio ao argumento de que o verbo hebraico chute, mencionado anteriormente, tem a ligação direta com o nome de Satanás, visto que esse originariamente pode ter sido Satã, a diferença sendo o minúsculo sinal diacrítico na primeira letra da palavra. Com base nisso é fácil entender porque tomariam força as ideias de oponente acusador. Versículo 2. Versículo 2. A acusação de Satanás, qualquer que tenha sido, é de pouca utilidade, pois o anjo do Senhor diz a ele: o Senhor o repreenda, Satanás. Jesus parece estar como representante do seu povo, descrito como um tição tirado do fogo, Amós 4:11, provavelmente lembrando o livramento do Egito, por meio da misericórdia divina, onde a opressão que Israel sofreu foi comparada a uma fornalha, Deuteronômio 4:20. Versículo 3. Josué, além disso, está vestido de roupas impuras, no hebraico begadim soim, como seria o caso de alguém que escapou do fogo. Mas a roupa suja simboliza a iniquidade do povo, contra a qual Josué é impotente. Assim, um anjo ordena que as roupas manchadas sejam trocadas por roupas nobres. Versículo 4. E sobre a cabeça de Josué seja colocado um turbante limpo. Versículo 5. Isso é uma espécie de mitra sacerdotal, indicando que Josué e, por implicação, seu povo com ele, são mais uma vez aceitos na presença de Deus. Versículo 6. Josué agora é rei empossado. Ele é comissionado novamente para o seu ministério e com isso lhe são feitas as promessas gêmeas que claramente não tinham sido feitas a sacerdotes antes dele. Versículo 7. Se você andar nos meus caminhos, uma exortação à obediência intencional à vontade de Deus, ao mesmo tempo implica a rejeição total de qualquer coisa que dê espaço aos caminhos do homem. Além disso, se Josué obedecer aos meus preceitos, no hebraico mishmeret, isso é realizar fielmente os rituais sacerdotais, números 3, ele governará a minha casa. O verbo hebraico din significa julgar e denota que a autoridade judicial em todas as questões relacionadas ao templo e sua função, que em dias antigos havia sido executada pelos monarcas 1 Reis 2:7, 2 Reis 16:10 ao 19, é agora transferida a Josué e todos que o sucederem. Além disso, enquanto no passado somente o sumo sacerdote tinha acesso ao lugar santíssimo, Josué agora recebe a oferta do direito de entrada livre na presença imediata de Deus, entre estes que estão aqui. Em resumo, Josué recebe a promessa de privilégios espirituais, muito maiores do que os de sacerdotes de épocas anteriores, quando a entrada no lugar santíssimo era um direito físico, significando uma vantagem singular, usada uma vez por ano. Josué agora recebe o privilégio de algo muito maior, uma promessa que só poderia ter o seu completo e verdadeiro cumprimento em dias posteriores na pessoa e obra de Jesus. No Hebreus 4:4, e por meio dele poderia ser concedida a seus seguidores. Hebreus 4:16. Versículo 8. Os companheiros de Jesus que estão com ele na congregação sacerdotal são descritos como homens que simbolizam coisas que virão, no fato de que a sua continuação da obra sacerdotal ao longo dos reveses do exílio e também antes dele são a garantia de que Deus vai fazer algo maior, algo melhor por meio de seu servo, o renovo. Confira 6, 12 e 13. O renovo no hebraico é semá. É descrito de forma mais explícita
em Jeremias 23:5. Em conexão com o governante davídico futuro, em que esse profeta personifica uma promessa mais indefinida de uma profecia anterior, Isaías 4:2. Em outra palavra profética, Jeremias assegurou a seus ouvintes, 33:15, que o renovo era a forma de Deus indicar que as virtudes gêmeas de justiça e equidade seriam mantidas pelos descendentes de Davi. Essas virtudes gêmeas já são confirmadas em Josué, mas porque a remoção da iniquidade do povo é destacada nesse trecho, Josué recebe a promessa de que a simples presença dos seus companheiros, profetas com ele, deve preparar o caminho para um sucessor de proporções messiânicas. O renovo é também chamado de meu servo, que lembra os trechos do servo em Isaías, mas especialmente o poema final de 52:13, na expectativa de uma declaração mais ampla em 6:12. Versículo 9. A figura de linguagem agora muda. A pedra hebraico Eben quase certamente é uma pedra preciosa associada ao turbante do sumo sacerdote, Êxodo 29:6-7, junto com as diversas vestimentas sacerdotais adicionais prescritas para o ritual do dia da expiação. Confira Êxodo 28:36. Além disso, Êxodo 28, do 10 ao 12, fala de duas pedras nas quais estão gravadas os nomes das tribos de Israel. Aqui, em uma pedra com 7 pares de olhos, será gravada uma inscrição, provavelmente lembrando a remoção misericordiosa da culpa do povo. Qualquer sugestão de que a pedra esteja associada à pedra fundamental do templo, como pensam alguns comentaristas, provavelmente deve ser descartada. Ao contrário, essa pedra de 7 faces representa a direção completa de toda a atividade do templo messiânico. Versículo 10. Naquele dia, uma frase futurista conhecida no Antigo Testamento hebraico Bayon Ahu. Os homens viverão juntos com contentamento extraordinário, compartilhando as bênçãos de uma época de paz. 5 candelabros e 2 oliveiras, 4:1-14. Numa continuação adequada das figuras de linguagem associadas com o sacerdote e o templo, Zacarias vê agora um candelabro de ouro que evidentemente lembra o tabernáculo. Êxodo 25:31. 10 desses candelabros foram também providenciados por Salomão para o seu templo. 1 Reis 7:49. O candelabro no hebraico é menorá, é distinguido de uma lâmpada isolada. No hebraico ner, no grego lignos, pelo fato de que era colocado sobre um pedestal. O candelabro em si se tornou tradicional no judaísmo até hoje a menorá, e é retratado no Arco de Tito, em Roma, como sendo do Templo de Jerusalém no Templo de Herodes. C.H. Wright, Zechariah and His Prophecies, 1879, página 84-85. Fez uma tentativa de reconstrução desse candelabro segundo o modelo de Tito, mas encontrou dificuldades. É certo que o candelabro de Zacarias, junto com seu arquétipo, era bem menos sofisticado e decorativo do que geralmente se sugere. Possivelmente, era construído em torno de uma simples haste, com uma cúpula no hebraico gulá, no topo que se ramificava em 7 lâmpadas no hebraico ner e com 7 canos no hebraico musacote. Portanto, o artigo é fácil de ser visualizado e provavelmente não é diferente dos incensários descobertos por T. Dotan em 1958, perto de Akko. Confira C.H. Wright, Opcit, página 84, R. Norte, Zechariah 7 Spot Lampstand em Bíblica, no inglês Zechariah 1970. Também D.J. Wiseman, Illustrations.
From Biblical Archaeology, 1958, página 102. Versículo 3. As duas oliveiras em cada lado do candelabro fornecem a cobertura. Versículo 4. A pergunta de Zacarias não é respondida imediatamente. Versículo 6. Uma palavra mais precisa é dada a Zorobabel, o outro líder engajado nos planos de reconstrução do templo, que será concluído, mas não por força, no hebraico ailo, simples força ou trabalho, nem por violência, no hebraico koá, que é habilidade, mas pelo meu espírito, no hebraico é ruá. O espírito ou vento de Deus, que formou a terra, fez separação entre os mares e levantou os mortos, também seria a força motriz para a nova obra de Deus nos dias do profeta. A mensagem, aliás, é que, embora toda a força humana, a provisão de materiais e habilidade fizessem parte do plano do Senhor, acima de tudo isso, o Espírito uniria tudo que fosse feito para levar a obra a uma conclusão gloriosa. Versículo 7. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Que obstáculos então podem se colocar no caminho da obra de Deus, se o seu espírito capacita? Que obstáculos então podem se colocar no caminho da obra de Deus, se o seu espírito capacita todos os que buscam realizá-la? Talvez a montanha fosse sugerida pelo monte de entulho que dava testemunho do fracasso de épocas anteriores. Mas aqui a ideia não é uma montanha física de tamanho real. Tampouco é o caso na referência semelhante em Isaías. Confira 40.4 e 41.15. O mais necessário nessa época era o discernimento do propósito de Deus e a interpretação normativa dos seus caminhos. Também não se pode afirmar que a montanha representava alguma oposição pessoal específica à obra do profeta. Exemplos interessantes podem ser citados da literatura rabínica, em que o homem que mostra discernimento espiritual é chamado de removedor de montanhas, no hebraico Oker Arim. Só isso já é suficiente para dar sentido adequado às palavras de Jesus em Marcos 11:23 e 1 Coríntios 13:2. Ele, Zorobabel, colocará a pedra principal, no hebraico Haeben Haroshá. Essa é a pedra de importância fundamental no novo templo pelo fato de que completa e unifica todo o restante da construção. Isso será destacado em meio a gritos de admiração. Deus abençoe, Deus abençoe. Salmo 118:22. Versículo 9. As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos e Zorobabel vai concluir a obra, como o texto continua a afirmar, mas como destaca J.G. Baldwin, Haggai, Zecaria, Malachi, 1974, páginas 52 a 53 e 122 também. A tradução é enganosa ao sugerir o relançamento dos fundamentos do templo. Eles ainda estavam lá. A confusão surge em virtude da ausência de qualquer substantivo adequado para fundamentos no texto hebraico. Como está o verbo hebraico yazá, pode ser traduzido também por construir. Essa sugestão também ajuda a remover as dificuldades encontradas entre as operações de construção realizadas por Salomão, em 1 Reis 6, 37 e 38, e as mencionadas em Esdras 3, 10 e 11. A mensagem é, portanto, de grande encorajamento. Zorobabel, que deve começar o trabalho de reconstrução, também vai ver a sua conclusão. Versículo 10. Além disso, há encorajamento também para os que estão em dúvida. Os que desprezaram o dia das pequenas coisas, no hebraico ketanot, uma frase enigmática
que denota o tempo de começos insignificantes, e vivem para ver Deus cumprindo a sua palavra, teriam motivo suficiente para se regozijar quando vissem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. A Nebe traduz assim a pedra chamada separação, para manter o elo com o versículo 7. Não há dúvida de que a pedra deve ser mantida no texto. A versão da RSV, em comum com outras como ARA e ARC em português, devem sua formulação mais às versões aramaica, latina e grega do que o hebraico Haeben Habedil. A AVA, ao menos, oferece uma alternativa na NR, que no caso é nota de rodapé, né? Pedra de estanho. A alternativa que não é útil. O hebraico bedil deriva de uma raiz significando separar, como um metal usado para esse fim. Confira uso em Isaías 1:25. Os léxicos indicam que com execução desse texto, o substantivo geralmente se refere a estanho ou escória, o que é separado. A versão siríaca mostra que separação dá um sentido melhor nessa passagem. Com base nessa pressuposição, o texto se encaixa aqui. O povo terá motivos para júbilo quando finalmente vir Zorobabel colocar a pedra final na nova construção no seu lugar. Esta não é, portanto, a mesma pedra de 3.9, é a pedra final, separada para a gloriosa conclusão da casa de Deus. Estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor. O anjo agora se volta para a resposta à pergunta de Zacarias. No versículo 4, as 2 árvores seguintes suprem o azeite para o candelabro por meio de canos para as 7 lâmpadas. Do versículo 2, embora por um lado a presença do Senhor esteja no templo, os seus olhos sondam, no hebraico, vão para lá e para cá, toda a terra. Versículo 12. As 2 oliveiras têm 2 ramos ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado. O texto aqui é difícil. Literalmente, o hebraico traz os 2 tubos dourados que esvaziam o ouro de si mesmos. É certo que 2 árvores suprem o azeite para o candelabro por meio de tubos. No hebraico, santarote, talvez bicos. Com base no que segue, poderia parecer que as 2 árvores são assim símbolos de Josué e Zorobabel, mas não é justo para com o texto sugerir, como fazem alguns comentaristas, que esses 2 homens são retratados como dando tudo de si ou do seu melhor para o Senhor. A NVI e a ARA provavelmente estão corretas quando traduzem ouro por azeite dourado, visto que o azeite não é especificamente mencionado. No entanto, o texto não deve ser forçado a dizer que o candelabro e sua função são mantidos somente por Josué e Zorobabel. Mesmo assim, eles são chamados literalmente filhos do azeite, preenchidos de azeite, como 2 homens que foram claramente ungidos para serem agentes apontados por Deus. O candelabro, portanto, não representa o Senhor, como alguns sugerem, mas o testemunho que o templo e o seu povo dão dele. A solução da impotência da nação estava no reforço da natureza fundamental, do testemunho que Deus, por meio do novo templo, estava novamente chamando o seu povo a assumir, e também na provisão da liderança que fosse obediente, responsável e ativa. Se as visões de Zacarias são lidas dessa forma, torna-se mais claro que elas preparam o caminho para o prenúncio mais amplo da relação entre testemunho e liderança de que lemos no Novo Testamento. Mateus 5,14 e Apocalipse 1,12. 6. O pergaminho que voa, 5:1-4. Essa visão e a que segue, versículos 5-11, tratam de 3 males que precisam ser tratados. Na
esteira do avivamento espiritual. Roubo e falso testemunho. Aqui, injustiça na visão seguinte. Versículo 1, um pergaminho que voa. É descrito assim para que seja visto e lido por todos. E é um retrato apropriado de tempos pós-exílicos, quando haveria um interesse renovado pelo ensino da Torá. Suas dimensões, aproximadamente 9 metros por 4,5 metros, correspondem às dimensões da entrada no templo de Salomão, 1 Reis 6:2. O símbolo é conhecido no Antigo Testamento. A diferença nesse pergaminho é que está bem aberto. Alguns estudiosos veem aqui uma alusão às dimensões do lugar santíssimo no tabernáculo e deduziram que possivelmente registrava as linhas gerais da Torá. Isso é pouco provável, pois ele claramente contém a maldição contra o ladrão e o que jura falsamente, embora o roubo possa ser especificado como roubo de propriedade. Os dois males representam o prejuízo que pode ser causado por um homem contra o seu próximo. Outras formas mais prejudiciais podem ser cometidas, como o roubo do bom nome ou da reputação de uma pessoa. Isso estabeleceria um elo forte com o falso testemunho. Pior ainda, versículo 4, é a invocação do nome divino durante o falso testemunho. Os que cometem esses males serão expulsos, conforme essa maldição. A antiga lei de Deus permanecerá sendo o padrão pelo qual as palavras e ações dos homens serão testadas. O verbo hebraico sugere a ideia de alguém ser eliminado da congregação fiel. A palavra de Deus é enviada e, porque sai com a sua autoridade, ela atinge o propósito para o qual foi designada. Isaías 55:11. Assim, a maldição é associada claramente à aliança, como era o caso em Deuteronômio 29:12 e 18. Qualquer associação sugerida entre o pergaminho e o templo de Salomão, como foi sugerido acima, não somente se encaixa no contexto geral da profecia como um todo, mas no conteúdo particular do texto. Em consideração aqui, possivelmente prefigura o testemunho profético do vidente do livro de Apocalipse, cuja visão do templo celestial foi influenciada por uma proibição semelhante contra os que praticassem abominação ou falsidade. Apocalipse 21, do 22 ao 27. Nenhum agente ou executor humano aparece na visão. Nos dias da renovação, a palavra de Deus vai fazer a obra de Deus, independentemente da opinião dos outros. É a visão de um tempo em que a palavra do Senhor está tão desimpedida que encontra o seu caminho para as casas e consciências. Ela ficará de todos que ousarem transgredir. Ela ficará, Ficará. / de todos que ousarem transgredir.